A internet está pegando fogo com a fala do pastor André Valadão, orientando os pais a analisarem se vale mesmo a pena mandar os filhos para a faculdade. Nas palavras do pastor André Valadão, muitos filhos estão se perdendo na faculdade e seria melhor mandá-los vender picolé. Qual é a sua opinião sobre isso? Fique até o final, eu tenho duas reflexões muito importantes, mas eu também quero saber a sua opinião. Vale a pena enviar os filhos para a faculdade? Coisa que me chama a atenção é a maneira orquestrada como a internet se uniu e se orquestrou para atacar um pastor cristão falando do seu lugar de fala, pregando a palavra de Deus, que claro vai confrontar o mundo. O pastor André Valadão é um pastor que está na internet, mas ele não tem usado a internet simplesmente para atrair seguidores com uma palavrinha doce. Ele tem confrontado conceitos e comportamentos mundanos, ele tem confrontado com a palavra de Deus e tem apanhado muito por isso. Nós podemos talvez discordar de algumas coisas do pastor André Valadão, mas o fato é que ele tem sido coerente com a palavra de Deus quando ele está defendendo a fé, defendendo a palavra de Deus. E por que então que a internet se orquestrou para atacar o pastor e através dele atacar pastores por todo o Brasil, ridicularizando, perseguindo, falando mentira, criticando, xingando? Porque no final das contas nós sabemos quem domina e governa as universidades. Nós sabemos quem está usando as universidades para ensinar coisas que são antibíblicas, anticristãs e são desumanas. Estão levando os filhos, os jovens, para um caminho completamente longe da realidade da humanidade. Então, é claro que ele atacou exatamente quem está dominando as universidades. E eles, embora se julguem minoria e se vendam como minoria, na verdade eles são muito bem organizados para influenciar para aquilo que é errado, para aquilo que é mal, para aquilo que é violento, para aquilo que não está claro de acordo com a palavra de Deus. Então, por isso que todo lugar que a gente entra tem um povo atacando o pastor André Valadão, atacando a palavra de Deus e falando um monte de mentira, porque eles dominam esse espaço e eles se sentiram ameaçados. Coisa que precisamos levar em conta também é a questão da universidade. Claro que ela é uma porta de educação, claro que ela é importante, mas para o jovem cristão, eu perguntaria, você perguntou se esta é a vontade de Deus para a tua vida? A faculdade tem sido vendida como uma grande oportunidade para a juventude, mas nós que confiamos no Senhor sabemos que Deus não depende de um diploma na mão para nos prosperar. Eles estão dizendo, os pastores não querem que os jovens vão para a faculdade para eles serem manipulados pela igreja. A igreja não manipula, a igreja prega a palavra e a palavra liberta. Quem está manipulando é a faculdade, e não é a universidade em si, mas aqueles que a dominam, aqueles que a governam e aquelas pessoas que estão ali, professores, reitores, exercendo uma influência maligna sobre os nossos filhos, ensinando a eles coisas que não tem nada a ver com o que eles deveriam aprender lá. Então, o jovem cristão hoje, ele precisa perguntar sim ao Senhor, será que é isso que o Senhor tem para a minha vida? Está no centro da sua vontade que eu frequente uma universidade? E o jovem cristão, entendendo que esta é a vontade de Deus para ele, ele precisa se organizar, ele precisa se preparar, porque ele precisa entrar na faculdade, se esta for a vontade de Deus, sabendo que é um ambiente completamente hostil à sua fé. Por isso que ele não pode entrar na faculdade idealizando aquele ambiente, que é um ambiente novo para ele, como um lugar perfeito, porque não é. A faculdade, a universidade é um lugar que irá atacar a sua fé. Ninguém fala sobre isso, mas o jovem cristão sofre perseguição, ameaça, bullying. A fé do jovem cristão não é respeitada na universidade desde o primeiro dia que ele coloca o pé lá. E se o jovem não se preparar para isso, ele não conseguirá, como Daniel, chegar na Babilônia e dizer, eu não vou me contaminar. Porque a grande questão não é a faculdade em si, mas é a decisão do jovem. Porque eu costumo dizer que nenhuma Babilônia inteira é capaz de contaminar quem decidiu não se contaminar. Então o jovem não pode cair de gaiato na faculdade. Ele precisa se
preparar para aquele ambiente, se esta for a vontade de Deus. E aí eu fico com esta pergunta: e se essa não for a vontade de Deus? Porque parece que hoje todo jovem, para ser bem-sucedido, ele tem que ir para a faculdade. E nós, enquanto igreja, inclusive, estamos dizendo isso. Estamos falando isso. E talvez na tentativa de orientá-los: olha, você precisa ter um curso superior para você acessar lugares de influência, porque a igreja precisa de pessoas em lugares de influência. Talvez nesta tentativa a gente não tenha percebido que o que estamos fazendo é colocando esta juventude exatamente no ambiente que eles querem, porque lá dentro eles vão doutrinar, lá dentro eles vão deturpar tudo aquilo que o jovem aprendeu com muito custo durante 10, 15 anos. Em 2, 3 meses eles vão destruir tudo. Então, será que todo jovem cristão tem que ir para a faculdade? Será que o jovem cristão, antes de ir para a faculdade, ele não deveria orar ao Senhor e buscar uma direção para saber se é isso que Deus tem para a vida dele? O que você acha? Fala para mim aqui nos comentários. Outra coisa que eu queria observar aqui com vocês também, e não penso que essa é a tentativa do pastor André Valadão, mas existe um ataque aos pais, que é o seguinte: é como se a responsabilidade da fé e da salvação dos filhos, ela é exclusivamente dos pais. Mas eu quero dizer que um filho em idade de faculdade, ele é autônomo, ele é independente. Eu diria para os jovens: vocês precisam entender que a hora de obedecer e honrar pai e mãe é quando vocês crescem, é quando vocês adquirem liberdade. Obedecer pai e mãe enquanto você depende dele para comer arroz e feijão é fácil. Mas a honra que o filho dá ao pai e à mãe não é enquanto é criança, é quando cresce, é quando tem a sua independência, é quando tem a sua liberdade. O filho precisa escolher honrar pai e mãe. O que nós temos visto são jovens que escolhem não honrar pai e mãe nessa fase da vida. E aí, não adianta pai e mãe querer falar: não vai aqui ou não vai ali. Essa é uma responsabilidade do jovem. Então, é preciso ter muito cuidado, porque nesta conversa, o jovem está sendo vitimizado. Por quê? Então a escolha errada foi do pai, a escolha errada foi da mãe. A mãe não deveria ter escolhido isso ou escolhido aquilo. Mas e a escolha do jovem? Porque eu conheço inúmeros filhos que foram para a faculdade e continuaram honrando pai e mãe e continuaram fiéis a Deus. É uma questão de escolha. E esta escolha não é dos pais. Esta escolha é dos filhos. Então, um filho que vai para a faculdade e que se perde na faculdade, a responsabilidade é dele. Não é de pai e não é de mãe. Nós não estamos falando de criança. Nós não estamos falando de bebês. Nós estamos falando de adultos, de marmanjos, ok? Que decidem viver a própria vida. Porque senão nós vamos culpabilizar os pais que já estão sofrendo com o desviamento de seus filhos. Senão nós vamos colocar sobre os pais o fardo de salvar os seus filhos, e pai nenhum salva filho. Os filhos nessa fase da vida precisam decidir ter um encontro com Cristo. Eles precisam escolher seguir a Cristo. E se eles escolherem o caminho errado, a responsabilidade é deles. Deus não irá cobrar dos pais. Se esse pai é um pastor, é um obreiro, é um líder, a rebeldia dos filhos não invalida o ministério desse obreiro. É uma escolha pessoal dos filhos, e ninguém está falando sobre isso. É uma escolha pessoal dos filhos. A faculdade acaba sendo apenas um gatilho para que essa rebeldia aflore. Um gatilho para que este jovem, para que este filho fale: agora eu vou viver tudo o que eu quis viver. Que no final das contas é o que eles dizem. Olha, eu estou liberto agora. Eu fui oprimido pelos meus pais a vida toda. Agora eu estou liberto. Agora eu estou feliz. É os pais que têm que pagar o preço dessa rebeldia? Eu afirmo com toda certeza, claro que não. Tá? Então, nós precisamos de alguma forma achar um jeito de trazer os jovens para esta conversa. Porque está sendo colocado sobre os pais uma pressão que pai nenhum aguenta. Ok? Então, pai e mãe cria nos caminhos do Senhor, cria da melhor forma. Os filhos crescem e fazem suas escolhas. Eu estou aqui para dizer que o filho que escolhe, independente da vontade, do conselho do pai e da mãe, é esse filho que será responsável pelas consequências de suas escolhas. Já que ele abriu mão do aconselhamento do pai e da mãe, que a Bíblia diz que o filho deve ouvir o conselho do pai e da mãe. Mas filhos não seguem palavras, seguem exemplo. É burro, é idiota. Porque a Bíblia manda os filhos ouvirem e seguirem os conselhos de pai e de mãe. Se o filho abre mão disso voluntariamente, conscientemente, esse filho será responsabilizado por Deus. Deus não irá cobrar dos pais. Então nós precisamos entender isso e nós precisamos nos unir
Porque tem muitos pais feridos, tem muitos pais se sentindo culpados, pressionados pela culpa, tem muitos pais carregando um fardo que é pesado demais, que não é para os pais. Agora é o filho. É o filho que tem que entender isso. E eu vejo isso claramente na Bíblia. Quando o filho pródigo sai e o pai não vai atrás dele. O pai está respeitando, porque é isso que eles querem, não é? Respeita a minha escolha. Beleza. Então, se eu respeito a tua escolha, eu não vou carregar o fardo da culpa. Se você me dá o direito, se o filho dá o direito do pai ajudá-lo a escolher, aí pai e filho vão aliviar a carga um do outro e carregar juntos o preço dessa escolha, a consequência da escolha. Mas quando o filho abrir mão da ajuda do pai para escolher e escolhe sozinho, a responsabilidade é dele. Você concorda com isso? Fala para mim aqui nos comentários. Ah, mas a Bíblia diz que se alguém não cuida dos seus é pior do que os infiéis. Não está falando de salvação. Pai não salva filho. Precisamos dizer isso. Pai não salva filho. O que essa geração mais quer é ser vitimizada. O que essa geração mais quer é culpar alguém. É a síndrome de Adão. Ah, foi meu pai que errou comigo. Foi meu pai que não estava presente. Foi meu pai que não sei o quê. Se não se voltar para Deus, vai para o inferno e pronto, acabou. A responsabilidade é do filho. O que você acha disso? Fala para mim aqui nos comentários. Inscreva-se no canal, ative as notificações. E até o próximo vídeo. Deus abençoe vocês.